Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira quente para começarmos mais um programa Conexão Campo Cidade. Ao meu lado, o amigo Antônio da Luz, a Letícia Jacinto e o Paulo Hermann. E hoje nós temos assuntos muito envolventes, interessantes para você, empresária rural que nos assiste, porque coisas muito relevantes estão acontecendo e a gente quer trazer esses assuntos importantes que vão influenciar nas suas decisões, no seu planejamento e na sua estratégia. Antônio, o governo americano, o USDA, soltou um relatório aí no final da semana passada com o primeiro sinal de intenção de plantio de soja lá nos Estados Unidos. E veio uma intenção de expansão da área plantada, né? Na sua visão, se isso se confirmar, como que isso vai impactar o preço dessa commodity aqui no Brasil? Bom, muito boa tarde, Marcelo, Paulo Hermann, Letícia, que bom estar com vocês. Olha, esse é um dado muito ruim que veio do USDA, muito ruim, nos martelou na cabeça. Porque, veja, eles ainda estão com uma produção, no seu último relatório, da safra brasileira bem acima do que de fato ela é. A própria Conab já revisou para baixo 150 milhões, 149 milhões a sua produção, e eles lá seguem com 156. Espero que façam uma boa de uma revisão agora no próximo relatório, porque isso pode trazer uma dinâmica de preços melhor em Chicago. Entretanto, esse relatório que eles fizeram de aumento da intenção do plantio, isso nos preocupa, porque imagina, Estados Unidos já colheu mal em 2023. Se eles colherem normalmente na safra, na safra 24, eles já colheram mal, por conta de estiagem. Se eles colherem na safra 25, uma safra normal, e ainda por cima com uma área maior, bom, aí empurra os preços para níveis bem baixos lá no segundo semestre e final do ano. Então, um relatório que eu não gostei muito do que eu vi, não, Marcelo. Paulo, qual a sua sensibilidade aí desse planejamento de aumentar a área plantada de soja nos Estados Unidos, Paulo? Como que você vê o impacto disso na soja aqui no Brasil? Olha, Marcelo, eu estou na mesma linha, boa noite a todos, que do Antônio. Se configurar essa previsão de aumento de área, isso certamente não vai melhorar a nosso nível de preço. Agora, a questão toda que me deixa cada vez mais confuso são essas previsões que são feitas no início de cada ano safra, prevendo que cada país venha com a mão cheia de produtos. E depois, aos poucos, eles vão ajustando esses números para baixo. Agora, ainda o USDA está alto, mas já tem consultorias aqui no Brasil falando em 145, 148 milhões, cujas consultorias, 60 dias atrás, estavam falando em 163. Então, é uma verdadeira vergonha essa questão de estimativa de safra no Brasil. É uma tristeza, porque se isso fosse inocente, isso tudo bem, não teria reflexo nenhum, mas isso bate direto no preço que é oferecido aos agricultores. Não é por nada menos que os americanos estão vindo comprar soja aqui. Então, eu estou achando que nós deveríamos de fazer um acordo. Ou se cria um instituto de pesquisa decente, ou vamos parar de fazer essas estimativas furadas aí, que só serve para balizar, precificar para baixo o produto do agricultor. Ô Letícia, pegando essa linha aí do Paulo, nós temos dois órgãos do governo, Conab e IBGE, que fazem previsão de safra, e uma diverge da outra, né? Pegando essa linha do Paulo, você é favorável que tivesse uma fusão e a gente tivesse um único órgão brasileiro que fizesse essa previsão e que fosse verdadeiramente equipado de tecnologia, de fotos de satélite, de tudo que é necessário para a gente ter mais confiabilidade nessas previsões, porque realmente isso tem confundido muito o mercado. Eu converso muito com os agricultores e eles
ficam em dúvida, não sei se vendo minha soja, não sei se seguro. Então, isso é uma angústia que está fazendo todo mundo sofrer. Ô Marcelo, um dos grandes problemas brasileiros são essas métricas no geral, né? A gente não tem um problema só na Conab com o IBGE, realmente muito ruim, né? Essa influência que causa nos preços, os cenários que vêm por aí, as análises. Hoje mesmo eu recebi uma análise muito boa de produção e clima do JP Morgan, né? Que falava sobre o El Niño, que o El Niño desse ano está entre os 4 maiores dos últimos 30 anos, né? Esse pico aconteceu entre novembro e dezembro, e a gente tem a pior estatística da safra em mais de 25 anos. Isso eu acho que influencia todo o mercado financeiro, né, que tem investido no agro e tem crescido em relação a esse setor. A Conab reduziu a estimativa de produção de soja em 8% de outubro para cá. A produção brasileira, de acordo com esse documento, né, de grãos, deve cair 7% ao ano em 23, 24, vindo de uma super safra recorde anterior, e os riscos dos novos rebaixamentos permanecem. Primeiro, porque a janela de plantio da segunda safra diminuiu, e a umidade do solo permanece abaixo da média na maior parte da região centro-oeste. As chuvas de abril e maio não devem ser suficientes para recompor essas necessidades de umidade do inverno. Então, a gente pode esperar lucros de safra menores da soja, milho deve registrar prejuízos, lucro do algodão está em boa forma, e a cana-de-açúcar também está em riscos. Então, a gente ainda não tem como, é muito cedo para dizer as perspectivas de 2025, mas para esse ano as perspectivas não são muito boas. Mas a gente estava falando em métricas, e realmente não é só nisso, né? Até para comunicar o agro e trazer as ações que a gente faz, onde a gente chegou, qual o avanço que o Brasil teve, comunicar tanto internamente quanto fora. Eu acho que o grande gargalo que a gente tem é dessas métricas e de institutos sérios no Brasil que tratem esses resultados e essas estimativas de forma responsável. O Antônio. Marcelo, deixa eu só pegar um comentário aqui do Gabriel Rebelato, que ele está, nosso telespectador assíduo aqui, está dizendo: veja a métrica de ontem na manifestação, chega a ser cômico. Eu acho que é o mesmo que está fazendo a safra de soja aqui no Brasil, aqui mesmo, o da manifestação. A métrica eu vi de 180 mil pessoas a 600, é isso? Eu acho que esse pessoal que está fazendo o levantamento da soja aqui no Brasil. Esse relatório do JP Morgan, que a Letícia mencionava agora, ela gentilmente compartilhou comigo também. E ali nós temos... alguém tem dúvida que o JP Morgan tem um monte de cliente, um monte de fundos ali dentro, que tem uma mega de uma influência no posicionamento dos traders e, consequentemente, nos preços em Chicago? Eles estão com estoque de 116 milhões de toneladas, que é o mesmo resultado lá do relatório velho do USDA. Só que tem o seguinte: se eu tirar 10 milhões de toneladas daquele estoque, que é o mínimo que vai ser revisado a produção no Brasil, eu saio de um estoque que é muito alto, o mais alto dos últimos anos, para uma melhor relação estoque-consumo dos últimos anos. Ou seja, muda completamente o panorama. É por isso que essa falta, essa ausência de atualização, isso nos preocupa muito. Como disse muito bem o Paulo, isso arde no nosso bolso, arde no produtor. E aí, né, Antônio e Paulo e Letícia, como fazer planejamento? Eu me coloco no lugar de um agricultor. Eu estava vendo agora nas mídias um estudo do preço do fertilizante no mês de janeiro, comparado com o ano anterior. Ele caiu de 24 de 24 a 34%. O preço do fertilizante no mês de janeiro, né? Então, como que o agricultor toma decisão de comprar, quando comprar? Está ficando muito difícil, né? E como buscar a informação para ele tomar a decisão e fazer esse planejamento? A decisão está cada vez mais complexa, até diante da incerteza sobre a área nos Estados Unidos, da safra 25, o clima depois vai ser outro fator de muita volatilidade, que trará volatilidade para o mercado. Isso vai tornando o processo decisório muito difícil. Agora, uma coisa que está clara, bom, os preços dos insumos, eles tiveram um recuo bem interessante, tem uma relação de troca boa, embora as grandes consultorias estão apontando que pode ter uma melhoria ainda nos preços, mas uma coisa eu acredito, Marcelo, para o sucesso na comercialização tem que ter estratégia.
a estratégia de compra de insumos e venda de produtos, ela tem que olhar para as questões sazonais de preço, para análise de mercado e, sobretudo, o produtor tem que fazer vendas consecutivas e não tentar adivinhar o dia D, a hora H, o mês M para vender a sua produção, que não é assim que funciona. A gente precisa ter uma estratégia, e a estratégia nunca pode ser querer acertar o olho da mosca com ela voando, porque isso não existe. Paulo? Eu queria fazer um comentário. Primeiro, eu não sou consultor. Segundo, não compro nada. E terceiro, não vendo nada. Então, só para ficar claro, eu diria assim, nessa altura do campeonato, os preços já voltaram ao período pré-pandemia. E os custos de produção ainda não voltaram. Eles estão aí 10, 15, até alguns 20% acima do período pré-pandemia. Se eu fosse agricultor, nesse momento, eu faria, primeiro, eu pagaria as contas. Eu acho que essa é uma questão, é um princípio, comprou, tem que pagar. Minha vida foi assim e não tem por que não pagar. Eu pagaria as contas, independente do preço da commodity que está ali. Sobrou algum produto, não venderia mais nada, porque pior do que está vai ser muito difícil. Por que vai ser muito difícil ficar pior em termos de preço? Porque a Argentina não vai fazer os 48, 50 milhões de toneladas, 56, tem gente até falando, porque eles tiveram ali 20 dias de uma temperatura a 40 graus durante o dia e 30 à noite. 30 à noite, ou seja, isso tem impacto, sim, sobre o vigor das plantas e a produtividade e a produção no final. E, em segundo lugar, os números do Brasil, a hora que nós terminarmos de colher, vão ficar entre 140 e 145 no máximo. Até porque o Rio Grande, que viria com a mão cheia, também já tem previsão de perda de vigor à planta por conta de excesso de calor. Então, a primeira coisa que eu faria, eu não venderia. E o segundo, Marcelo, na linha do que você falou, tentar retardar ao máximo as compras. Agora não é hora de comprar, agora é hora de quem está com o poder hoje é o agricultor, e ele tem que forçar ainda mais a queda dos custos de produção dele. Então, eu não compraria nada por no mínimo 60 dias e também não venderia nada além daquilo que é necessário para pagar as contas de curto prazo, porque pior do que vai ser muito difícil. Estão jogando com uma safra americana que sequer foi plantada, então começa todos os anos a mesma novela, essa grande produção americana. Todo mundo sabe que entre estimativa de produção e a produção no silo tem uma diferença muito grande. E o Brasil ainda, o USDA está falando em 150, 158 milhões que não vão acontecer. Então, essa seria a minha recomendação. E se eu fosse agricultor, faria exatamente isso, Marcelo. Perfeito, Paulo. Letícia, Marcelo, você é pecuarista e agricultora. O que você faz, Letícia, numa situação dessa? Então, na verdade, eu queria te trazer uma questão aqui, Marcelo, fiquei pensando aqui na discussão de vocês. A ideia também, a gente fica sempre nessa volatilidade, essas métricas confusas aí, dá-lhe coração, né, para o agricultor brasileiro. Mas, e a gente agregar valor, né, nesses produtos? Por exemplo, eu estava lendo sobre o setor de biocombustíveis aqui. O Brasil agora começa a misturar, né, em março, 14% de biodiesel no diesel. Isso é mais soja, né? Até 2015, 15%, mas a indústria hoje já está preparada para misturar 20% no diesel. A gente tem 13,3 bilhões de litros aqui. Então, o biodiesel, a gente fala em economia sustentável, economia verde, tudo que está acontecendo, COP e etc., todos os eventos que vão ter no Brasil, mas o biodiesel ele emite 10% dos gases de efeito estufa comparado aos combustíveis fósseis. Hoje a gente tem 60 usinas produzindo biodiesel, 10 em ampliação e 8 em construção. Então, com essa capacidade adicional, a gente poderia chegar em 25% de mistura. Será que a gente construindo, né, para não ficar só dependente dessa volatilidade, o que vocês acreditam que falta para a agricultura brasileira agregar mais valor nos seus produtos, e como que a gente poderia fazer disso
uma política para ficar menos, né, nas mãos só dessa volatilidade de planta lá, planta cá, independente, e ao mesmo tempo investindo nessas indústrias, a gente tem geração de emprego, a gente melhora a arrecadação de imposto e etc. Então, a gente retém mais a soja aqui e o preço também, isso pode influenciar no preço futuro, né? Queria um pensamento que eu tive aqui, agregar valor. Esse viés que você pegou aí, Letícia, ele é muito interessante, ao mesmo tempo ele é complexo. Por quê? Por exemplo, quem define qual o percentual de diesel, de biodiesel que vai na mistura, né, são órgãos ligados ao governo. Como o governo preocupa muito com a inflação, em primeiro lugar, né? Quando a soja estava cara, aí no período da pandemia, aqueles preços muito altos, chegou até baixar o percentual do biodiesel na mistura, né? Então, agora está voltando a essa elevação e com certeza o meio ambiente vai agradecer muito se isso chegar a 20% o mais rápido possível, porque já está comprovado, e o Paulo entende muito bem disso, depois ele pode comentar, que os motores funcionam bem aí até um determinado percentual, e 20% é uma mistura bastante segura. E isso, à medida que o milho, que a soja se torna um biocombustível, ajuda a equilibrar essa oferta, essa demanda, o equilíbrio entre os dois, né? E isso é muito importante para a agricultura brasileira, porque quanto mais o milho e a soja são usados também como bioenergia, mais demanda e mais possibilidade de bons preços. Então, é importante criar essas políticas de médio e longo prazo para que haja previsibilidade. A questão é que aí a soja sobe um pouco, aí o governo vai lá e abaixa o percentual do biodiesel. E isso cria insegurança no empresário que investe numa planta de biodiesel, que são milhões e milhões de investimento. Sua visão, Paulo? Marcelo, eu estou com problema de sinal aqui, mas eu acho que eu entendi a questão, que é exatamente a diversificação e agregação de valor. O Brasil, com todos os problemas que ele tem, e não são poucos, é um país surpreendente. Há 6, 7 anos atrás, nós fazíamos 1 litro de etanol de milho. Hoje nós já temos mais de 15 usinas funcionando. Nós já estamos fazendo 6 bilhões de etanol de milho. Só para ter uma ideia do tamanho disso, em toda a história de produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, nós fazemos 30 bilhões de litros, ou seja, nós estamos fazendo 20% em menos de, 8 anos, né? Então, é impressionante, é surpreendente o nosso país, né? E tem um outro aspecto, né? O DDG, que é o produto que decorre do esmagamento do milho, do processo do milho, hoje está valendo mais que o litro de etanol. Então, isso é importante porque o milho sempre foi vítima do frete. Milho é uma commodity que o frete mata ele. Então, se nós conseguirmos transformar o milho, onde ele é produzido, em produtos de maior valor agregado, como o DDG, e também o etanol, certamente o milho passará a não ser mais uma cultura apenas necessária para rotação, mas também, e eu acredito que em breve vamos ter mais produção de milho do que de soja no Brasil. Então, isso é extremamente importante e principalmente num país que tem tradição de combustíveis renováveis. Toda essa história de carro elétrico, na minha visão, é balela. Aqui nós temos solução para fazer o que o mundo quer, essa tal da descarbonização, a partir de produtos renováveis, produzidos em larga escala, com tecnologia, e não é de hoje, não é modismo brasileiro, isso nós fazemos desde 1929. Paulo. Marcelo, tem uma... Desculpa te interromper aqui, tem uma observação aqui do João Pedro Biagi,
Pois boa tarde a todos, especialmente ao Dr. Marcelo Prado. Um abraço para você e para seu filho Eduardo. Gostaria de trazer uma pauta para a roda de conversa. Ele não seria a hora do produtor reduzir a área de plantio, sair do risco da safrinha e começar a controlar a oferta de grãos? Estamos fazendo 2 safras e levando prejuízo em ambas, e isso é insustentável. Na minha opinião, isso é um ponto que tem que começar a ser analisado pelas confederações, pelas federações, pelos sindicatos, pelos agricultores, porque é o seguinte, tudo funciona na lei da oferta e da procura. Se nós estamos crescendo numa velocidade maior, porque nós estamos crescendo com produtividade, com eficiência, e estamos crescendo em área plantada. Nós precisamos também mensurar o crescimento da demanda, porque senão nós mesmos, né, Antônio, que é economista, nós mesmos estamos construindo a perda de rentabilidade nossa, porque se nós estamos inundando o mercado com uma super oferta de uma determinada commodity, nós mesmos somos os causadores da queda dos preços. Marcelo, tem 2 pontos muito importantes aqui na fala do João Pedro Biagi, que eu acho que valem a pena a gente explorar. O primeiro deles, tá? Eu vou tentar fazer da forma mais rápida possível. Em primeiro lugar, eu acho que nós não devemos abandonar a ideia de plantar 2, 3 safras na mesma temporada, João. Não acho. Eu acho que nós temos que seguir plantando. Por quê? Porque a atividade agropecuária, ela é intensa em capital. Ela não é intensa em mão de obra, ela é intensa em capital. E negócios que são intensos em capital, eles têm um custo fixo muito elevado. Então, quando você pega o seu custo fixo e dá só para a soja pagar, a soja vai ter um custo mais elevado. Agora, quando você rateia seus custos fixos com uma lavoura de milho na safrinha, ou quem sabe ainda mais outra, você vai diminuindo o custo fixo da lavoura de soja, que é a primeira. Vai ficando todas elas mais baratas. Então, produzir 2 vezes, 3 vezes, eu acho que é um caminho que nós não podemos voltar para trás. Entretanto, acho que sim, nós devemos moderar na área plantada, João Pedro. Aumentamos 1 milhão de hectares a área de soja esse ano. É muita coisa de um ano para o outro. Isso pressiona os preços da commodity. E mais, isso me lembra muito os produtores de arroz, que o Paulo Hermann conhece bem a história dos arrozeiros no estado do Rio Grande do Sul. Era sempre área grande, produção grande, preço baixo, prejuízo, ano após ano, e o governo prometia que ia resolver, não resolvia, aí renegociava dívidas, era um ciclo que não terminava nunca. E as entidades, pessoal, vamos diminuir a área, aí eram criticados, não, mas se diminuir aqui, aumenta no Mercosul, não adianta nada, não vamos. Bom, de tanto bater, e infelizmente passou por um processo que muitos produtores tiveram que sair da atividade, lamentavelmente, mas os que ficaram, dá um pouco assim, não, mas realmente não dá para aumentar essa área plantada. E aí entrou a soja no processo produtivo, então os produtores começaram a diminuir a área de arroz e aumentar a área de soja na várzea, tecnologia nova. Isso estabilizou a área plantada e os produtores de lá para cá, eles nunca mais tiveram aquelas crises que tiveram no passado. Então, sim, João Pedro, um país do tamanho do nosso, que é o maior produtor de soja do mundo, Paulo Hermann, pelas nossas contas, entre 2030 e 2032, o milho passa a soja no Brasil. Seremos mais produtores de milho do que de soja, como você estava trazendo agora. Ou seja, nós somos o maior exportador líquido de alimentos. Nós temos obrigação de ter uma estratégia de produção que atenda os interesses dos produtores brasileiros. E nem sempre ampliando a área plantada sem uma correta avaliação de como vamos escoar essa produção, onde vamos armazenar, para quem nós vamos vender, me parece que não é um bom caminho. Sim, moderar no crescimento de área, acho que é uma necessidade neste momento. Paulo, você quer comentar? Antônio, eu gostaria de elaborar um pouco em cima, Marcelo, se tu me permite, porque essa é uma questão muito interessante e ela é a grande vantagem competitiva brasileira. Nenhum país no mundo consegue fazer 2, 3 safras, ter essa diversidade de produção, essa pistola que eu sempre falo de 3, 4 canos, né?
A vida toda eu vi agricultor decidindo: planto mais milho, planto mais algodão, reduzo a área de soja, boto mais milho na primeira safra, entro com girassol, boto o boi. Quer dizer, essa é uma virtude que nós não deveríamos de abrir mão dela. Acho que nenhum país do mundo tem essa capacidade. Outro dia eu tive em Cristalina, ali perto de Brasília, os caras em 2 anos estão fazendo 5 culturas. 5 safras em 2 anos. É milho, é soja, é feijão, é trigo de sequeiro, né? É uma coisa impressionante. Então, eu não abriria mão disso aí. E aí eu volto ao tema da estatística ou desse observatório. Nós precisamos ter, seja na CNA, seja na alguma entidade independente do governo, um observatório que oriente os agricultores. Olha, este ano é um ano em que nós vamos tirar o pé do acelerador do milho, vamos entrar mais firme no algodão, vamos botar mais feijão, ou seja, alguém orientando, porque, coitado, os agricultores estão ao sabor dos exploradores. Eles são tomadores de preço. Quem é o único que faz o seu produto e não bota preço é o agricultor. Quem faz trator bota preço, quem faz sabonete bota preço, quem faz qualquer coisa bota preço, o agricultor não bota preço. Então, ele fica ao sabor dos oportunistas e não tem ninguém, nenhuma instituição séria, com credibilidade, para orientar, porque esse negócio de oferta e demanda não vai ser trocado, não vai ser substituído. Agora nós temos esse tema da Índia, que provavelmente vai ficar fora do mercado de café por algum tempo. Temos o tema da Europa, que a hora que cair a ficha deles é melhor pagar uma aposentadoria para os agricultores do que deixar eles fuçando na lavoura de maneira ineficiente. Então, nós somos a bola da vez, não tem dúvida quanto a isso. Agora, é preciso orientar, né? É preciso organizar, é preciso disciplinar, é preciso ter alguém com estatística, com seriedade, que diga: olha, este ano vamos moderar no plantio da soja, vamos entrar com mais alternativas de primeira safra. É um outro aspecto, nós precisamos botar irrigação, né? Não é possível que a gente irrigue 10% da nossa área plantada. Isso é inaceitável, né? Nós estamos deixando de fazer mais uma cultura que poderia ser feita porque nós estamos aí esperando que São Pedro resolva o problema da chuva. Nós temos a necessidade de investimento para fazer armazenamentos, pelo menos temporários, né? Armazenamentos por 150 dias, 120 dias, só para sair fora do pico da colheita e poder desovar o produto numa época em que o frete vai estar mais baixo, o prêmio não vai estar negativo contra o agricultor e, principalmente, os preços vão estar melhores. Então, esse observatório, ele é fundamental, tem que ter, e eu acho que não dá para esperar tudo do governo, eu acho que tem entidades importantes que têm que dar o primeiro passo nessa direção. Concordo plenamente, Paulo, e você tocou no assunto aí da Europa. O Tejon está lá na Europa e ele mandou um vídeo para nós sobre essa questão dos agricultores e essa crise que está existindo entre agricultores e os governos dos países da União Europeia. Eu quero pedir aqui para a nossa produção jogar o vídeo do Tejon aqui e a gente volta em seguida. Dia 25 de fevereiro, dia do agronegócio no Brasil. Eu estou aqui na França, Salão da Agricultura. Eu nunca vi um movimento como esse. Parece que o mundo chegou aqui. Agricultores em protesto. Macron, para entrar aqui, foi uma grande confusão. E olha, uma multidão aqui na porta do Salão da Agricultura. Simplesmente impressionante. Vai levar umas 3, 4 horas para entrar no salão. Dia do agronegócio no Brasil. Legal, aqui está uma confusão considerável. Marcelo, Sim. o Tejon traz esse tema aí, mas disse que o presidente Macron entrou no sábado com gritos, vaias, né, pedidos de renúncia e palavrões dirigidos a ele. Diz que foi uma tensão grande por lá, né? E os produtores têm pressionado o governo
a ajudá-los mais ainda, né, mais subsídios e preços fixos. Eles pagavam menos imposto sobre o diesel, essa isenção foi tirada, e todos os problemas ali, inclusive a parte do próprio Green Deal, né, que trouxe uma pressão ambiental ali importante que eles não conseguirão cumprir. Mas o Tejão trouxe uma proposição aí para a gente que foi bem interessante, né, da gente trazer esses agricultores e conversar de agricultor para agricultor, né? Você pode comentar aí melhor, mas algumas intermediações entre países aí dos próprios agricultores podia ser interessante na construção. Eu acredito que esse intercâmbio entre agricultores de diferentes partes do mundo seria ótimo para a gente desenvolver tecnologia, compartilhar experiências de gestão e uma série de coisas. Agora, existem questões conjunturais que aí são diretamente em cada nação, né, por influências de posturas, de governos, carga tributária, infraestrutura. Por exemplo, nós temos determinados tipos de problemas aqui no Brasil que são muito diferentes dos problemas dos agricultores dos Estados Unidos e da Europa, né? O Paulo acabou de citar aí a falta nossa aqui de armazéns para a gente sair nós temos um déficit de armazém aí de 50%. Né? O agricultor brasileiro, ele é obrigado a pagar um frete caro porque ele não tem onde guardar o grão dele, né? E muitas vezes ele é obrigado a vender no momento que o preço está muito baixo. Então, essas questões conjunturais de infraestrutura, de ferrovia, de portos, tudo que interfere diretamente no preço, são diferentes dos continentes e das nações. Agora, questões de produção, produtividade, tecnologia, gestão, tem muita coisa semelhante, com certeza isso poderia contribuir para o desenvolvimento dos diferentes agricultores que participassem desse processo. Marcelo, eu trabalho numa federação de agricultura, com muito orgulho, faço parte também de uma comissão de política agrícola da nossa Confederação Nacional de Agricultura, e convivo com esse pessoal há muitos anos, e uma coisa eu acho importante a gente dizer. Eu acho que orientar, sim, trazer estudos, tornar mais transparentes sobre a realidade do mercado, sim. Mas as federações e a confederação, ela deve ter uma certa parcimônia, porque cada produtor é um produtor, e já basta o governo e os burocratas querendo se meter na vida do produtor. As entidades não podem ter o papel de tutela, e não podem se alvoroçar a estas posições. E a linha é muito tênue, em que nisso que vocês estão sugerindo, que eu concordo, acho importante ter uma orientação, um guidance, né? Agora nós temos que ter cuidado só para não passar da linha, porque já basta a quantidade de burocrata, seja em toda a esplanada dos ministérios lá, que acha que sabe o que é melhor para o produtor, o que é melhor para os indivíduos, o que é melhor para a sociedade, enquanto que cada indivíduo tem que ser dono do seu pensamento. Agora, como é que foi a história dos produtores gaúchos? Teve a orientação, teve a sugestão, o posicionamento, que é isso que vocês estão propondo, que eu concordo, mas sempre com aquela clareza. Olha, nós estamos te dando informação. Agora a decisão é tua, o negócio é teu e as consequências também. E elas são coletivas. Aí, aos poucos, as pessoas elas vão entendendo como a coisa vai acontecendo e vão graduando a sua área de maneira que vai se ajustando. Não, eu posso ganhar, o meu faturamento, né, que é a minha receita, ela pode vir por mais quantidade, mas pode vir por mais preço também. Receita é preço vezes quantidade. Não adianta eu ter mais quantidade e o preço cair. Perfeito, Antônio. Paulo? Olha, eu acho que o Antônio tem razão de não passar do limite, mas se nós não fizermos nada, quem vai continuar fazendo a festa são aqueles que não plantam. Eu acho que eu vejo isso com muita tristeza, né? Nosso agricultor não merece esse abandono. A questão da Europa que o Tejon colocou é muito interessante. Dá para analisar por vários ângulos, né? O primeiro, eu sou favorável ao movimento deles. Eu gosto
gosto do movimento deles. Acho que estava na hora de alguém se manifestar e dar um outro rumo nessas discussões, até de certa maneira infantis, sobre a questão ambiental, descarbonização total, sem combustíveis fósseis em 2050, como se o problema do mundo fosse só esse. Eu acho que quem mora na Europa deveria se preocupar com o 1 bilhão de africanos que vão nascer nos próximos 30 anos e que provavelmente o destino deles será a Europa, né? Até porque tem uma conta a ser cobrada: 70% da Europa subsaariana foi colonizada por 2 países europeus. Então, eu acho que, para mim, isso é muito mais importante, deveria ser discutido, né? E já estão vendo hoje, com milhões de ucranianos que estão migrando para a Europa em busca de asilo, em busca de acolhida, por conta de uma guerra que, de uma certa maneira, foi fomentada pela Europa. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importante, que os agricultores, acho que os transportistas deveriam de entrar também, para mostrar que sem comida toda essa brincadeira aí de mau gosto aí, climática aí, não tem sustentação. Agora, esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda coitados, eles estão ficando velhos. A idade média do agricultor europeu é de mais de 62 anos, vivendo em cima de subsídios, 500 bilhões de euros por ano, e representando tão somente 3% da população europeia. Ou seja, esse filme já sabemos como vai terminar. É muito mais fácil dar uma Bolsa Família para os agricultores, que os governos vão economizar e usar parte desse dinheiro para botar em infraestrutura, em construção de casas, para abrigar todos os africanos, ucranianos e tantos outros que vão migrar, sem dúvida nenhuma, já estão na Europa. Então, essa discussão toda, esse movimento, ele tem 2 lados. Tem um lado que é legítimo, que alguém precisa mostrar que o mundo não é uma brincadeira de mau gosto, né? A coisa é séria, né? Tem muitas famílias que estão ligadas à economia atual. E o segundo aspecto é que essa agricultura deles, independente da questão da carbonização, descarbonização, subsídio sobre o diesel, isso não é nada. Na verdade, a agricultura deles é uma agricultura economicamente insustentável. Eu acredito, viu, Paulo? Fala aí, fala, Letícia. Pode falar. Não, eu ia falar, ele trouxe, né, que é uma importante manifestação democrática para mostrar as insatisfações e como não vão conseguir chegar no que tem sido colocado lá pelos seus governantes. Mas a gente teve esse final de semana também as manifestações aqui, brevemente comentada pelo Antônio, e mais um erro aí de estimativa. Não só, eu moro perto, aqui eu não tive na manifestação, mas eu moro bem perto. E os quarteirões todos em voltas lotados, né? Isso foi uma manifestação também que o povo brasileiro também está acordado, né? E está insatisfeito com algumas pautas que vem passando. Eu que estou trabalhando fortemente na educação, o que eu vi acontecer no final do ano, com o texto básico que vai virar lei brasileira na educação, é extremamente desesperador, triste. Ele não traz sequer alfabetização, português, matemática, questões óbvias de aprendizagem. Qualidade não está pautada na aprendizagem, a palavra aprendizagem sequer aparece no documento. Então, eu acho que realmente essas manifestações falam: o povo está vivo e a gente realmente tem que reclamar. Notícia trata? Praticamente o documento inteiro, né, Antônio? Mas, assim, nada contra as pautas inclusivas, só que ela tem que vir a partir de um letramento adequado do aluno. Tem que primeiro saber compreender. E eu estou vendo o brasileiro muito calado, muito oprimido em certos assuntos, e tem assunto que não dá para passar, porque essa lei vai ficar 10 anos. E assim tem acontecido com várias coisas também na agricultura. Tem hora que num país heterogêneo desse, a gente se perde nas medições ou nas condutas ou num plano maior, mesmo na área de agricultura, né, que englobe e oriente todos esses produtores, porque a gente perde muito tempo com pautas absurdas que são discutidas de maneira inadequada, aliás, completamente fora
da construção de futuro. Então, a gente está precisando olhar para frente e eu fico muito feliz que existam pessoas ainda na rua e com voz. Agora, essa questão da Europa, que vocês colocaram, que o Paulo colocou muito bem, na minha opinião, a Europa está vivendo um momento muito complexo e de uma solução quase insustentável, porque a conta não fecha ali. Com essa imigração da África e do leste europeu, com as dificuldades de crescimento que os governos têm, por exemplo, a Alemanha teve crescimento negativo ano passado, né? Com o crescimento da violência, crescimento de furtos e roubos, essa insatisfação dos agricultores pedindo mais apoio, mais investimentos, mais subsídios, eles insatisfeitos com as questões da previdência. Quando você põe tudo isso num liquidificador e bate, a vitamina que vai sair disso aqui, ela vai ser salgada, ardida, viu? Não é brinquedo, não. Porque por muitos anos eles puseram muita sujeira debaixo do tapete e jogaram o problema para frente. Então, isso agora está se tornando verdadeiramente insustentável. Mas, ô Paulo, pois não. Marcelo, quanto a essa questão da Europa, eu gostaria de trazer algo que o Tejon falou há muito tempo atrás e repetiu aqui. Foi a primeira vez que me deu um insight que daqui a um pouco as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes. A gente precisa discernir o pensamento de Bruxelas do pensamento do europeu médio. Do mesmo jeito, e aqui não são palavras dele, são minhas, da mesma forma que eu não me sinto antissemita e não acho que o brasileiro é um povo antissemita pelas declarações do presidente da República, eu não posso achar que os europeus inteiros pensam professam naquela mesma cartilha que Bruxelas tenta impor para o planeta, em particular para os países em desenvolvimento como o nosso. E em relação a esse assunto da Letícia, de educação, que é um assunto absolutamente nevrálgico e vertebral no desenvolvimento brasileiro, me preocupa sim esse silêncio, Letícia. Preocupa, porque nós temos para a educação, e isso eu vejo muito claro na imprensa, um discurso sindical. Ou seja, o que é um discurso sindical? Sobretudo a imprensa, ela repete e dá espaço para discussões de salário de professor, de condições de não sei o quê, ou seja, aquilo que os sindicatos, dessas categorias pautam. Pode ser super importante, eu não tenho dúvida, e que é importante a questão salarial, mas ela não é única. Eu posso dar o maior salário do mundo para o professor, se ele tiver que seguir uma diretriz que não conduz à formação do indivíduo, esse indivíduo não vai ser formado independente do gasto que eu fizer com os professores. A educação é para o aluno, não é para o professor. O objeto da educação é o aluno, não é o professor. O sujeito é o aluno, não é o professor. E parece que com essa discussão do CONAGE nós esquecemos completamente disso, e apesar de todo esse esforço que vocês têm feito, em particular tu, Letícia, para manter esse assunto em pauta. Essa questão da educação no Brasil é um problema crônico que os governos não se sensibilizam. Nós estamos vendo queda de produtividade no país, nos diferentes segmentos econômicos, e a base de tudo para você reverter esse quadro é a educação. Enquanto o Brasil não acreditar na educação, nós não vamos mudar isso. Até vários países que tinham índices de pobreza muito alto, como Bangladesh, como Indonésia, estão revertendo o quadro e principalmente apoiado em investimentos em educação, capacitação das pessoas, evolução dos níveis da educação e assim por diante. Mas isso é uma coisa que talvez a nossa geração, infelizmente, não vai conseguir ver aqui no nosso país. Marcelo, essa pauta está bastante grande, você trouxe uma coisa importante, produtividade versus educação. E a gente precisa crescer a produtividade brasileira, existem planos do governo para melhorar a parte industrial,
planos ambiciosos para a gente voltar a industrializar o Brasil e etc. Como que a gente faz isso? Tem profissionais. Então, essa discussão é ampla e agora o que eu posso dizer, né? A gente entregou, inclusive, um documento na segunda-feira passada, eu não estava com os senhores, porque a gente estava com o vice-presidente Alckmin entregando essa carta, ele fala muito da parte industrial, né? E também no Mato Grosso do Sul, falando também sobre essa pauta educacional versus produção. E a educação é o único caminho para criar essa mobilidade social. Então, se a gente quer sair do patamar que a gente está para melhorar, ela seria o único caminho. Mas a esperança tem muitos parlamentares hoje em dia abraçando a causa da educação. Isso não existia. Até meio do ano passado, eram poucos que pegavam essa pasta. Depois desse movimento forte, tem muitos parlamentares que estão abraçando essa pasta e tentando entender um pouquinho mais profundamente, que senão a gente tem um futuro incerto. A média de evolução da produtividade brasileira de 95 a 2022 foi 0,5% ao ano. E a produtividade de um trabalhador brasileiro é 25% de um trabalhador norte-americano. Então, só esses números aqui deveria incomodar um pouquinho os nossos líderes, os nossos governantes, né? Mas parece que não há muita sensibilidade para isso. Ô Paulo, eu tinha feito uma pergunta para você, mas o sinal na hora eu acho que estava ruim, você não ouviu. A Letícia colocou aqui a questão da possibilidade de chegar a 20% de biodiesel na mistura com o diesel. E a questão que a gente estava fazendo para você é se os motores a diesel, na sua visão, estão preparados para aceitar essa mistura e funcionar normalmente e ter a longevidade normal prevista aí pelos fabricantes. Você ouviu, Paulo? O Paulo está com delay. Por favor, repete a parte final da tua pergunta, Marcelo. Eu teve uma queda de sinal aqui nesse momento. Se na sua visão os motores a diesel existentes hoje no Brasil estão preparados para sair de um percentual de 14% que vai passar agora o biodiesel para 20%. Se isso altera alguma coisa técnica no funcionamento do motor, ou isso é uma coisa natural que os motores absorvem essa mistura sem problema? Entendi. Olha, Marcelo, uma coisa que eu aprendi na vida sempre não existe uma solução única para um problema. Então, quando se começa a insistir na eletrificação como a única saída, eu fico preocupado. Parece que o mundo vai acabar se não formos para a eletrificação. A minha tese é de que nós temos que ter um portfólio energético e que, em algumas circunstâncias, nós vamos usar motores movidos a combustível fóssil. Em outras circunstâncias, um tratorzinho pequeno, cortador de grama de jardim pode ser elétrico. Em outras circunstâncias, nós vamos usar um motor híbrido. Em outras circunstâncias, as células de hidrogênio, ou seja, o biocombustível, tanto o biodiesel. Então, o que importa é a gente balancear as fontes. Acho que nós, no Brasil, temos condições de oferecer ao mundo essas opções. O biodiesel, já hoje usamos B20, 22, vai a 30, é uma questão de planejamento. Temos biodiesel feito de soja, feito de mamona, feito de graxa de boi, enfim, quer dizer, tem tantas fontes que podemos usar para fazer o nosso biodiesel. O etanol agora, com o milho entrando a valer, nos próximos meses nós vamos ter uma usina de etanol a partir de trigo no Rio Grande do Sul. Então, são opções que vão se juntando e vão oferecer essa matriz equilibrada.
Agora, uso de etanol em motor diesel propriamente dito, bom, aí é uma questão técnica, né? O diesel é um combustível rico, ele tem 11.000 quilocalorias contra o etanol de 5.500, 5.700. Dificilmente um motor diesel puro vai conseguir funcionar usando etanol, porque o diesel funciona na compressão e o etanol, para ele funcionar, ele tem que ter a centelha, né? Então, eu acho que aí vai ter que acontecer um milagre para que a gente consiga fazer um motor de ciclo Otto se comportar como um motor de ciclo diesel, né? Agora, vamos lá de novo. O problema não está necessariamente no combustível. Ele está no rendimento mecânico desses motores. Desde quando o Otto Diesel, há mais de 100 anos atrás, ele desenvolveu esse motor de ciclo diesel, ele continua tendo uma eficiência, né, mecânica de 55%, 60%. Tanto é que nós precisamos colocar radiador para dissipar a energia térmica que foi gerada a partir daquela combustão. Aí que está a essência. Se nós melhorarmos a combustão, se nós melhorarmos a eficiência energética do motor de ciclo diesel, dá para se fazer a mesma potência gerada hoje usando muito menos combustível. Então, as pessoas ficam, às vezes, caminhando numa direção quando o investimento deveria se dar no aumento, na melhoria da eficiência energética dos motores atuais, tanto de ciclo diesel quanto de Otto, porque se eles fossem bons mesmo, eles não precisariam de radiador. Perfeito. Ô, gente, nós estamos caminhando aqui agora já para o final do programa. Eu queria pedir aos nossos internautas que gostaram do nosso bate-papo aqui, que colocasse um like, que compartilhasse com seus amigos, familiares, para o nosso programa cumprir o objetivo maior, que é aproximar, unir, criar pontes entre o público rural e o público urbano. E eu queria agora fazer a nossa rodada final aqui, e vou começar com você, Letícia. Sua mensagem final aí para os nossos internautas. Marcelo, ótimo programa hoje, né? Eu acho que o que ficou aqui que o agro brasileiro ele não dispõe de inteligência de mercado capaz de compreender esse mercado internacional e se antecipar. A gente está vivendo numa era de reatividade na entrega dos nossos produtos, mas a gente discutiu hoje aqui algumas coisas importantes, né? Essa construção via educação, via organização das instituições, saídas com maior valor agregado para o nosso produto, trouxemos aí outras utilizações para as commodities que podem ajudar no preço, né? Sempre respeitando a oferta e a demanda, mas igual acabamos de discutir sobre os biocombustíveis. Então, acho que deixar essa proposta para uma nova era do agro brasileiro, ela tem que ser baseada realmente em maior tecnologia, agregação de valor, melhorar a gestão e construir realmente um plano como país. Então, boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado. Paulo? Sua mensagem final? Olha, eu gostaria, apenas como comentário final, retomar um tema que o próprio Antônio já abordou no passado aqui. Eu acho que nós somos bons dentro da porteira, somos ótimos em termos de produção, mas nós temos oportunidades de melhorar a nossa comercialização, de entender os mecanismos de travamento, de garantirmos que o custo de produção, na próxima safra, a gente já entre com ele travado, porque não é possível que, depois de ter vários anos bons de colheita, com uma rentabilidade maravilhosa, no primeiro contratempo nós já estamos correndo e reclamando e pedindo, dando espaço para alguns escritórios aí de advocacia já entrar com RJ. É uma coisa que agro é esse, que tem anos bons e no primeiro contratempo já está buscando RJ. Eu acho que são coisas que também nós temos que fazer a meia-culpa. Nós temos muita coisa boa, mas também temos que ser um pouco mais maduros nessa questão da comercialização. Meu pai sempre me dizia que o agricultor, independente do tamanho dele, deveria
ter uma safra guardada, porque o agro é uma fábrica a céu aberto, e não vai ser esta a primeira vez em que nós vamos ter um problema para resolver. Então, se isto é verdade, se o agro é cíclico e é uma fábrica a céu aberto, eu também não posso trabalhar com o nível de alavancagem que eu tenho visto por aí, que é excessivamente alto para um business que tem essa volatilidade. Muito bom, Paulo. Excelente. Obrigado aí hoje pela presença e você engrandece o nosso programa, Paulo. Obrigado mesmo. Antônio? Sensacional essa fala do Paulo, Marcelo, como de costume. Quero me despedir de ti, da Letícia e do Paulo, agradecer a participação dele aqui conosco. Eu acredito muito nisso, Paulo, muito mesmo. Nós temos que ter uma agenda para fora da porteira. E ela tem que ser baseada em melhorar a nossa questão logística, melhorar a nossa competitividade, que eu não consigo enxergar um crescimento, nós expandindo produção, chegando onde queremos, que lá em 2035 ter 600 milhões de toneladas, com essa logística horrorosa que nós temos. Eu não consigo, Letícia, ver um processo de agregação de mais valor ainda sobre os produtos agropecuários, com o nosso sistema tributário que nós temos, com a logística que nós temos, que encarece, a gente chega caro nos mercados. E do ponto de vista de dentro da porteira, às vezes a gente fala as coisas aqui, depois eu vou lá ver os comentários. E eu noto que muitas pessoas não entendem o que nós estamos querendo dizer com essa questão cíclica, Paulo, que o agronegócio ele é cíclico, e no futuro nós vamos ter problemas, problema ou de preço, ou de crédito, ou de preço, crédito ou clima, isso é certo que vai ter. Isso não precisa ser adivinho, câmbio, nós vamos ter. Então, se eu sei que eu vou ter, eu não posso trabalhar com determinados níveis de alavancagem, eu tenho que ter limites para isso. Só que muitas pessoas elas não compreendem sequer o que é uma alavancagem, como que se usa isso, o que é um nível de liquidez, como é que se organiza um fluxo de caixa e como que se administra um capital de giro próprio e até que limite eu posso ter de terceiros. Então, e esses são desafios que nós vamos ter que vencer. Se quisermos ser um agronegócio vencedor lá na frente, como estamos sendo hoje, temos que entender, já faturamos mais de 1 tri, temos que mudar de pele, temos que melhorar a agenda da porteira para fora e melhorar os processos gerenciais da porteira para dentro. Obrigado, Antônio. A minha mensagem final vai seguir a mesma linha aqui dos meus colegas. A gente teve alguns anos seguidos aí de muito sucesso, de preços bons, de muita abundância, só que a gente esqueceu que tudo no mundo dos negócios é cíclico. Se a gente olhar o histórico da agricultura ou do preço do petróleo, do ferro, tudo é cíclico, nada é uma reta para cima ou uma reta contínua, tudo muda a qualquer momento. Então, se a gente olhar os times de futebol vencedores, o Flamengo, o Palmeiras, eles não ganham todos os campeonatos, eles não ganham todas as partidas. Então, o que falta para nós no agro? Gestão, planejamento, fazer uma análise, o seguinte, que o preço não vai ser R$200 a soja ad eterno, né? Num dado momento é insustentável esse preço, por algum motivo, ou pela lei da oferta e da procura, ou pela questão do câmbio, ou qualquer outra variável. Então, o que nós precisamos na agricultura brasileira é mais atenção à informação, transformar essa informação em conhecimento, pegar esse conhecimento e usar ele no planejamento e adotar como prioridade zero a gestão. Porque quando nós conduzirmos a nossa atividade como uma atividade empresarial com muita atenção na gestão, quando nós tivermos momentos desfavoráveis, como nós estamos vivendo agora, essa gripe vai ser só uma gripe. Agora, se nós tivermos super alavancados, sem planejamento, sem estratégia, sem gestão, a gripe vai virar pneumonia e, consequentemente, vai trazer muitas dores e muitos sofrimentos.
Então, vamos apostar em gestão empresarial dentro da agricultura, que com certeza a gente viverá momentos muito melhores. Um abraço a todos, uma boa semana e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade.